A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Que bom ter você conosco nesse programa. O Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigada por sua audiência. Como viver de maneira tranquila em meio à insegurança que nos rodeia? Podemos proteger a nossa família de ataques internos e externos? Vivemos em dias marcados pela insegurança. Dias onde os muros, cada vez mais altos e mais compridos, servem para apontar que, do ponto de vista coletivo, temos nos mostrado incapazes de viver em harmonia uns com os outros. Até mesmo dentro das próprias casas ou domicílios em que moramos, vivemos muitas vezes separados e distantes uns dos outros, seja por ordem de modelos arquitetônicos que asseguram a cada um cômodo, seja pela entrada em nosso cotidiano de aparelhos eletrônicos cada vez mais avançados e sofisticados que acabam nos afastando uns dos outros. Embora em muitos lugares do mundo o setor da construção civil tenha avançado e melhorado significativamente, isso não quer dizer que, humanamente falando, nos tornamos pessoas melhores porque habitamos numa casa mais ampla ou mais luxuosa. Como bem sabemos, por melhor que seja a casa ou residência em que moramos, ela por si mesma não constrói relações humanas saudáveis. Nós é que somos chamados a construí-las. Por isso é perfeitamente possível viver bem e em paz numa casa pequenina e sem muitos requintes, se nela amamos e respeitamos uns aos outros. Além disso, precisamos também lembrar que, se a moradia é um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, a formação de um lar, que venha a ser uma bênção na vida daqueles que fazem parte ou daqueles que vivem próximo dele, é também um dever daqueles que nele moram. Nosso desejo no programa Cada Dia de hoje é encorajar você, pois com a graça de Deus é possível desfrutar de um lar abençoado, sendo uma bênção no lar em que moramos. Para sermos uma bênção no lar onde moramos, precisamos aprender que lar é mais do que dormitório. Lar é a oportunidade de oferecer acolhimento e compreensão. Lar é mais do que conforto, é a oportunidade de ouvir e ser ouvido. São muitos os fatores que têm impedido a sociedade atual de desfrutar de dias melhores. Um deles, com toda certeza, é o fator ligado à desconstrução dos lares e da banalização das relações entre cônjuges e entre pais e filhos e vice-versa. Ainda que não possamos resolver todos os problemas dos lares ao nosso redor, podemos semear no lar em que moramos virtudes que contribuam no sentido de fortalecermos nossos laços familiares. Para isso, precisamos tomar a firme decisão de construir nossas vidas não sobre princípios de autoajuda, mas firmados em Jesus, aquele que trouxe e que traz ajuda do alto. Há muitos querendo construir lares sem alicerce, sem fundamento, sem bases sólidas. Há muitos construindo lares ou a própria vida sobre a areia. Não é preciso ser nenhum expert em engenharia civil ou em engenharia da vida para saber que tais construções ficarão de pé por pouco tempo. Ninguém nasce para viver sem uma família, sem um lar, sem uma casa. Casa, como já dissemos, é mais do que um espaço ou mera construção, mas um ambiente onde temos identidade, nome, vínculos, não só de tradição ou sociabilidade, mas principalmente de afetividade. E o seu lar? É uma bênção para todos ao seu redor? Sua casa é um espaço onde as pessoas têm prazer ao visitar e gastar um tempo aí tendo um diálogo especial? E você, tem sido uma bênção também? Não podemos ser meros espectadores do lar alheio. Nós podemos ter um ambiente melhor, um lar mais agradável a começar de cada um de nós. Queremos que Deus nos dê graça de também termos lares abençoados, sendo cada um de nós uma bênção na vida daqueles com quem vivemos debaixo do mesmo teto, seja onde for nossa morada. Você pode melhorar o seu relacionamento em casa, começando por você. Procure entender os aspectos emocionais de cada um na família.
Seja um motivador ou motivadora. As pessoas são diferentes e possuem necessidades diferentes. Devemos respeitar a individualidade de cada um. É preciso que se mantenha essa individualidade para manter a motivação na vida. Para cultivar o entendimento, é preciso comunicar-se de forma eficaz, falar claramente e ouvir atenciosamente com muita gentileza e carinho. Que Cristo seja visto em nossas palavras e atitudes e que jamais nos falte a graça de transmitir as virtudes dele, pois só assim seremos uma bênção em nosso lar, somente assim poderemos viver em lares abençoados por Deus. Seja uma bênção em seu lar. Queremos continuar com esse tema com o pastor Rodrigo Leitão depois do intervalo. Mas eu quero te lembrar do seguinte: você pode se tornar um parceiro na divulgação do Evangelho de Cristo. Seja um parceiro em missão. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e você receberá gratuitamente o seu primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia. Desde já, agradecemos o seu apoio. Já, depois do intervalo, nós estaremos de volta. O intervalo é muito breve, então não saia daí. Até já! Olá, bom dia. Como está o seu lar? Ele tem sido um espaço de bênção ou de constantes desentendimentos, brigas e frustrações? Em minha experiência como pastor, quase 90% das vezes que alguém me procura buscando um aconselhamento diz respeito a problemas de relacionamento no contexto familiar. Seja o desentendimento entre marido e esposa, entre pais e filhos ou ainda entre irmãos. A partir desses desentendimentos que se tornam constantes, o ambiente da casa, do lar, se torna tão pesado que aquele lugar que deveria ser um ninho acolhedor se torna um verdadeiro tormento no qual não se quer estar. A única solução para trazer estabilidade para o nosso lar e para a nossa família é construir nossas casas sobre o alicerce sólido que é a palavra de Deus, os seus ensinamentos e preceitos para nós, sobre um relacionamento de intimidade com o Criador e a partir da compreensão do amor que foi revelado em Jesus. E é exatamente assim que Jesus nos ensina. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Onde você tem construído a sua casa e estabelecido o seu lar? Sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre os preceitos de Deus
ou sobre a cultura do nosso tempo? Sobre um relacionamento com Jesus ou sobre uma perspectiva egoísta? Sobre uma dependência de Deus ou sobre sua autonomia? As multidões ficavam admiradas ao ouvir Jesus, porque ele ensinava com autoridade, ele sabia o que estava dizendo e suas palavras traziam um novo significado para a vida daqueles que o ouviam. Que você também possa perceber as palavras de Jesus te chamando para um relacionamento de intimidade com ele. E que isso traga um novo sentido para os seus relacionamentos, para a sua vida e para a sua família. Que o seu lar e a sua família possam experimentar as bênçãos de uma casa construída sobre a rocha, pois virão as tempestades, que são os problemas, as adversidades e o sofrimento, mas ainda assim ela ficará de pé, pois está alicerçada em Cristo. Se você tem vivido problemas nesta área do relacionamento familiar ou em outras áreas de sua vida, entre em contato conosco pelo e-mail orepormim@ipb.org.br, dizendo o seu pedido de oração. Que Deus abençoe você, a sua família e o seu lar durante essa semana. Nos vemos por aqui na semana que vem. Mais uma vez, muito obrigada por estar conosco e dedicar um pouco do seu tempo a nós. O Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você está passando por problemas ou dificuldades, entre em contato conosco, porque nós queremos orar por você. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com seu pedido de oração. E eu quero reforçar que o nosso programa tem chegado a milhares de lares do Brasil. E muitas pessoas como você têm sido alcançadas pelo amor de Deus. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse o nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você irá receber gratuitamente em sua casa o seu primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do mês. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família. E não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Até lá! Cada Dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.